Olá, pessoal. Muito boa noite, né, para vocês aí que estão no Japão, é boa noite. Aqui para mim é bom dia ainda. São pontualmente 8 horas da manhã. Sejam muito bem-vindos. Eu tive a honra de ser convidado para fazer a segunda live aqui no Portal Me. E é um prazer para mim estar com vocês aqui. Esses primeiros minutos, né, eu vou aguardar que vocês me digam aí se vocês estão ouvindo, né? Vou pedir para o Kimberly, se você puder me dizer, Kimberly, se o som está chegando bem, se a imagem também está ok. Esses primeiros minutos assim, a gente dá um tempinho para que as pessoas vão chegando, vão testando o som e tudo mais. Então, enquanto isso, eu vou... Olha, vamos ver aqui. Ok, compartilhada. Ok, a Anice já entrou, Anice Gonçalves. Anice, escreve aí para a gente se você está ouvindo bem, porque o som é fundamental, né? Nem que a imagem não esteja, mas o som é fundamental. Eu vou aguardar vocês me dizerem, algumas pessoas me dizerem, ó, nós estamos aí com 27 pessoas, né? Por favor, escrevam aí para mim. Ó, o Cambridge está me dizendo que o som e a imagem estão ok. Ok, a Paty Bueno já entrou aí também. Ótimo. Ó. Enquanto nesses primeiros 5 minutinhos, deixa eu ir aquecendo aqui o corpo com vocês, e até que o pessoal vá se achegando e tudo mais. Né? Às vezes alguém tem problema de conexão também, não sei. A Nair Osaki está aí também. Nice Gonçalves está falhando, tá. Mas aí, olha, veja bem, aí talvez seja uma questão de internet aí. Aqui ela está perfeitinha, entendeu? O meu sinal aqui está perfeitinho. O meu testador de sinal, pelo menos, me diz isso aqui. Mas vamos lá, infelizmente, quando se trata de internet, é aquela questão, né? Nem sempre vai ficar 100%. Ó, a Rúbia está dizendo que está ok lá para ela. Olha, o assunto hoje, lembra que eu comentei há 15 dias na primeira live? Eu falei para vocês, entre as coisas que eu falei que as pessoas, por ignorância, elas deixam que as emoções acabem destruindo a vida delas mesmas. Né? Então, por exemplo, é comum a gente ver pessoas que não bebem, não fumam, e elas têm problemas gravíssimos de fígado. Aí você vai dizer, ué, mas cirrose hepática? Sim. Eu conheço pessoas que morreram de cirrose hepática sem nunca ter tomado uma gota de álcool. Conheço pessoas que fumam, que bebem, que dormem mal, e elas morrem depois de pessoas que são aparentemente saudáveis. Por quê? Porque as emoções, elas matam mais rápido que uma bala de revólver. Então não adianta você se cuidar bem, claro, é fundamental você cuidar bem do seu corpo, dormir em horários certos, dormir bem, né, um sono de qualidade, tomar água, comer comida saudável, tudo bem, é maravilhoso. Só que se você não cuidar das suas emoções, não adianta. Então, nós precisamos entender a base disso, como é que isso funciona. Então agora eu vou entrar diretamente no assunto. O nome dessa live de hoje é Raiva e Ódio. Não deixe que eles destruam você. Então vamos lá. É como se a gente fosse construir um muro. Para fazer sentido para você o que eu vou dizer, é como se a gente fosse construir um muro. Então vamos começar da base. Ó. Primeira coisa que você precisa entender antes que seja tarde demais. Porque há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Veja bem. Disseram para você, desde que você era pequeno, que nós, seres humanos, somos seres racionais. Eu digo para você o seguinte, nós somos racionais sim, mas antes de sermos racionais, nós somos seres emocionais. Eu já explico o que eu quero dizer. Quando alguém grita com você, por exemplo, o que acontece primeiro? Você fica chocado ou você dá uma resposta atravessada? Quando alguém te humilha na frente de todo mundo, tal, o que acontece primeiro com você? Primeiro você fica triste ou primeiro você já sai de perto da pessoa? Sempre a emoção vem antes da ação. Sempre. Sempre. Se alguém te fecha no trânsito, por exemplo, e a pessoa te xinga, o que você faz primeiro? O que acontece primeiro? Você xinga de volta ou você sente raiva? Sempre a emoção vem primeiro. Então você precisa entender isso, porque isso está debaixo da primeira das 21 leis universais. Chama-se Lei da Transformação. E o que ela diz? Palavras criam pensamentos, pensamentos criam sentimentos, sentimentos geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Isso quer dizer que tudo que você fala, lê, ouve, canta, assiste, modifica os seus pensamentos. Porque cada palavra que entra cria um pensamento. Ok. O seu pensamento, cada pensamento vai gerar um sentimento. O seu sentimento determina o seu comportamento. E o seu comportamento é que traz o resultado. Isso aí, quer você acredite ou não, quer você saiba ou não, quer você entenda ou não, não importa. O seu entendimento, a sua crença
e o seu conhecimento sobre isso não muda o fato de que isso rege a sua vida desde antes de você nascer. Ponto final. Essa é a primeira coisa. Então, lembra que eu falei na outra vez? O meu papel, há 21 anos eu dou aula sobre isso, meu papel não é convencer ninguém, entende? E muito menos eu quero convencer você, você que está me assistindo. A minha intenção aqui é compartilhar. Aí você faz com essa informação aquilo que você quiser, caso você queira. Se você não quiser fazer nada também, tranquilo. A única vida que não vai mudar é a sua. A minha, ela depende do que eu faço, do que eu acredito e assim por diante. Ok. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você é um ser emocional antes de ser racional. Segunda coisa que você precisa entender é que cada sentimento seu é gerado por um pensamento. Cada pensamento seu é gerado por um estímulo que alguém fala, faz, que você mesmo lê, fala, repete e assim por diante. Se você entender isso, fica mais simples. Então, a terceira, só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Desculpa, pessoal, tive que pedir para prender o cachorro aqui, porque ele veio latir bem debaixo da janela e a gente não consegue falar, né? Vamos lá. Aí a terceira coisa que você precisa entender, qual que é? É normal você sentir raiva e ódio. É normal. Isso significa que você está vivo. Porque se você morrer hoje, eu garanto para você, se você morrer hoje, você não vai sentir raiva, nem ódio, nem fome, nem frio, nem calor, nem cansaço, nem depressão, nada. Porque quando você morre, você não sente mais nada. Na morte há o esquecimento. Então, beleza, eu nunca vou dizer para você, não sinta raiva. Ai, não, a gente não deve sentir raiva. A gente não deve sentir ódio. A gente deve ser zen. Ai, zen. Olha, na teoria é maravilhoso, certo? Na prática, não, porque o que nos define são exatamente as emoções. Agora, veja bem, se não fosse para a gente ter raiva, estava escrito na Bíblia, não tenha raiva. Porém, na Bíblia está escrito, irai-vos, mas não pequeis. Está escrito, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E 3 vezes, não apenas uma, 3 vezes a Bíblia narra que Jesus ficou indignado. Diz que ele se inflamou de indignação. O que é indignação? Procura no dicionário, você vai ver. Agora, se o único homem perfeito do mundo, ele se indignou e ele tomou atitudes nesse sentido, claro que a gente também vai sentir. Ok, essa é a terceira coisa. Agora, a quarta coisa que é a mais importante. Você precisa entender o seguinte, ó. Tenha raiva de coisas, de situações, não de pessoas. Tenha ódio de situações, de fatos, não de pessoas. Entendeu? Por quê? E mesmo assim, quando você tem raiva de situação, de pessoas, eu vou dar vários exemplos aqui para vocês. Não adianta falar se a gente não der exemplo claro para você poder refletir. Que é só isso que eu desejo. Que vocês reflitam apenas. E se acharem que tem que mudar alguma coisa, mude. Agora, se quiser ser controlado pelas emoções, também tudo bem. Porque nós vivemos num mundo de pessoas, a grande boiada humana, que representa 95% dos seres humanos, eles não têm controle sobre as emoções. Eles são controlados pelas emoções. Por quê? Porque eles ignoram a quinta coisa que eu tenho que lhe dizer. Eu acho que eu já disse isso na outra live, mas eu vou dizer de novo, porque o contexto aqui é diferente. Quando você nasceu, quando você veio à luz, Deus colocou no seu pescoço uma corrente invisível com uma chave. Ele disse, meu filho, minha filha, essa é a chave das suas emoções, do cofre das suas emoções. Não deixe que ninguém penetre. Eu estou te criando com pleno controle das suas emoções. Acontece que a maioria das pessoas, especialmente a boiada humana, eles foram crescendo e fizeram cópia de chave e deram para todo mundo, para a esposa, para o esposo, para o vizinho, para o chefe, para o amigo, para o colega de trabalho, e assim por diante. E aí eles vivem com raiva de tudo e de todos, e se consomem naquilo ali. Agora, a chave é sua. Você não deve fazer cópia e entregar para os outros. Se você cresceu entregando cópia dessa chave para os outros, recolha ou mude a fechadura, entendeu? Faça uma outra chave, faça um dentinho a mais naquelas engrenagenzinhas, nos dentinhos da chave e pronto, e ela é sua. E ninguém vai poder penetrar no cofre das suas emoções. Então entenda, ó. Agora vem a sexta coisa que eu quero lhe dizer. Ninguém pode tirar o seu sono se você não permitir.
Ninguém pode estragar sua alegria se você não permitir. Ninguém pode fazer você desistir se você não permitir. Ninguém pode te deixar com raiva se você não permitir. Ninguém pode te humilhar se você não permitir. Ninguém pode te fazer sentir para baixo se você não permitir. Ninguém pode te fazer alegre se você não permitir. Entende? Agora, o fato de você não saber que tem o controle, aí é uma outra coisa. Aí tem gente, aí olha as expressões que as pessoas usam. Ó, para e pense um pouquinho no que eu vou te dizer. Olha as expressões que eu ouço do dia a dia. E a pessoa não entende que ela fala, muda o que ela pensa. O que ela pensa, muda o que ela sente. O que ela sente determina como ela age. E a maneira como ela age traz o resultado. Olha as frases que eu ouço. Ó. Eu tenho pavio curto. Eu fico pensando, mas o que você é? Uma banana de dinamite? Eu não tenho pavio, Ivan. Eu sou um ser humano. Se eu não tenho pavio, você também tem. Então para de falar isso aí. Isso é ridículo falar isso aí. Quando você fala isso, eu sou explosivo. Mas você já explodiu alguma vez na sua vida? Se você tivesse explodido, você não estava aqui. O que é? Homem, bomba? Jihadista? Não. Mas é força de expressão. É uma força de expressão que te destrói. Tem que parar de falar essas coisas aí. Eu subo a serra sem bondinho. Que lindo. Nossa, que expressão maravilhosa. Comigo escreveu, não leu, o pau arrebenta. Coitadinho de você se você é assim. Eu tenho pena, porque você só vai ter problemas no mundo. Então, não, eu não engulo sapo. Mas quem está falando de engolir sapo? Da onde veio essa expressão, meu Deus? Você imagina que coisa horrível, engolir um sapo? Aquele treco horroroso. Para de falar essas coisas. Botaram isso aí na sua cabeça, isso é frase de gente idiota. É frase de quem não tem o que falar. Para de falar essas coisas. Eu sou muito isso. Não, você não é. Você não é, você está. É diferente, você pode mudar. Você não é. Você está. Você precisa aprender a controlar as suas emoções, senão o mundo fecha as portas para você. Entende o que eu quero dizer? Você precisa saber que você tem um controle. Sabe o que acontece com você? É o seguinte, o seu cérebro, ele tem 2 hemisférios. E você está acostumado a usar um lado só. Tem um lado seu, cerebral, que você usa mais. E é o lado onde estão as emoções. Então, quando entra um estímulo, quando você vê algo, ou ouve algo, ou lê algo, entra naquele hemisfério e você já imediatamente ferve de raiva ou de ódio, que hoje nós estamos falando de raiva e ódio, então eu vou falar só disso. Mas serve para toda emoção que seja destrutiva. E aí demora mais ou menos 10 segundos para a química do cérebro chegar até o lado onde tem a razão. Então você já ouviu aquela frase assim, calma, antes de explodir, conte até 10. Já ouviu isso aí? Aí tem gente que diz assim, mas então quer dizer que o número 10 é mágico? Não, se fosse, a gente recortava um cartão assim com o número 10, botava no bolso, toda vez que ficava nervoso, dava uma olhada aqui. Não tem nada a ver. É que leva mais ou menos 10 segundos entre o estímulo e a resposta. O que eu quero dizer com isso? Você sempre vai sentir raiva e você sempre vai sentir ódio. Agora, você tem 10 segundos para controlar aquilo e mudar esse processo neural. É isso, gente. Isso é um exercício. Isso é um exercício que a gente faz todo dia. Isso aí é regido pela palavra mágica da vida, que é consistência. Constância, regularidade. Você vai treinar hoje, amanhã e depois, creia, você está olhando para um homem que até os 30 anos, mais ou menos, era 100% controlado pelas emoções. E me dei muito mal na vida com isso, muito. Porque o meu temperamento, ele sempre foi um temperamento mais forte. E eu tenho orgulho disso hoje. Hoje eu ensino as pessoas a terem orgulho do temperamento que elas têm. E o meu temperamento, ele é forte. Você vai dizer, ele é sanguíneo, ele é colérico. Não, eu não sou produto de supermercado, então eu não tenho rótulo. Entendeu? Eu sou um ser humano. Esse negócio de colérico, sanguíneo, então não me interessa nada dessas coisas. Isso é rótulo. Isso é coisa que humanos inventaram. Eu tenho um temperamento forte, é isso que eu estou dizendo para você. Eu sou um cara incisivo. Eu sou uma pessoa firme nas minhas crenças, nas minhas convicções. Então, quando eu não tinha controle sobre isso me fazia muito mal. Agora, nos últimos 25 anos, eu passei a ter controle pleno disso. Então, eu sinto raiva, mas ela não me domina. Eu sinto ódio, mas ele não me domina. Eu sinto injúria, me sinto injuriado, mas isso não me domina. É isso que eu quero dizer para você, entendeu? É isso que você precisa entender. Agora, deixa eu te dar alguns exemplos, que isso é o mais importante. Quando eu digo assim, tenha raiva de coisas, mas não de pessoas, preste bastante atenção, porque
Esse é o mapa da mina para você ser feliz, para você ter uma vida plena e ter saúde. Olha, toda vez que você fica cultivando a raiva, certo? Ela destrói o seu fígado. A raiva destrói o seu fígado. E o seu fígado, você não sobrevive sem ele, certo? Procure alguém que teve o fígado transplantado e vê se a pessoa vai recuperar a saúde alguma vez na vida. Nunca mais. O seu fígado é um órgão fundamental. E a raiva destrói o seu fígado. Destrói violentamente. Então, quando eu digo para você fazer o quê? Você ter o controle daquilo, para que aquilo não mate você, para você não ficar segurando aquilo. Porque soltar faz mal, segurar também faz mal. Então eu quero te dar essa dica aí. Agora, antes eu preciso te dizer, se a raiva destrói o fígado, o ódio destrói o seu coração. Veja, olha, o ódio pode fazer seu coração parar de uma hora para outra. Você pode ter um AVC ou um infarto agudo do miocárdio, mesmo que você corra, faça exercícios, se alimente bem, não bebe, não fuma, mas vive na base do ódio. Uma rajada de ódio pode matar você tão rápido quanto um tiro de revólver. Aí eu pergunto, vale a pena? Não, não vale a pena. A vida é maravilhosa, não vale a pena. Eu vou parar um pouquinho e ver se vocês têm alguma pergunta para mim. Deixa eu ver se o Ken mandou alguma coisa aqui. Senão eu continuo. Eu não posso embarcar assim direto, né, embalar, porque aí a gente acaba não respondendo alguma coisa que vocês perguntaram. Deixa eu ver aqui. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Estou acompanhando a palestra, acho um tópico interessante. Vamos lá. Incrível, acabei de ganhar um brinde. Tente, vamos ver o que você pode ganhar. Tá. Bora já dar aquele papo e tal. Aqui no Japão, muita precisão de controlar. Por que será? Vamos ver. Na primeira vez é difícil, mas quando você consegue. Sou muito calmo, para ter uma ideia, estou passando por isso, ver errado, consertar os erros, seguir em frente, não comente sobre o erro, raiva só nos destrói. Beleza, pessoal, até o momento eu não estou vendo nenhuma pergunta, então eu vou prosseguir, tá? É vocês que determinam aí, vocês que determinam o andamento do negócio, né? Eu tento ir parando de vez em quando, para que ninguém diga depois, o cara fala sem parar, não deixa a gente perguntar, né? E como eu estou novo aqui na área ainda, né, no portal, eu vou pisando em ovos assim, porque a intenção é ajudar e não ser um estorvo para quem quer que seja. Esses dias um rapaz falou para mim, o senhor fala muito rápido, o senhor parece uma metralhadora. Sim, é o meu estilo de me comunicar, né? Às vezes eu tento até segurar um pouco, mas com quase 60 anos de idade, é meu estilo e faz parte da minha forma de ensinar. Porém, de vez em quando eu paro para você fazer perguntas. Então vamos lá. Vamos ver exemplos práticos de negócio. Então eu já te falei que a raiva destrói seu fígado e o ódio destrói seu coração. Ok. Agora vamos lá. Exemplos de como ter raiva de coisas e de pessoas. Lembrando que todos os exemplos que eu vou dar aqui para você, não estou querendo dizer que, por exemplo, você fica com raiva de uma coisa que eu vou falar aqui e você fica o dia inteiro com aquilo. Não. Lembre, o que determina sentimento é o pensamento. Então, não adianta ficar ruminando. O seu cérebro, ele não sabe a diferença entre uma coisa real e uma coisa que você está imaginando. O seu cérebro não sabe a diferença. Se acontecer uma coisa ruim com você de manhã e você chorar bastante, ficar triste, meio-dia, você ficar lembrando daquilo e contando para alguém, você vai sentir a mesma tristeza e chorar de novo. Se 11 da noite você contar de novo aquilo para alguém e ficar pensando naquilo, você vai chorar tudo de novo e sentir a tristeza tudo de novo, porque seu cérebro, ele revive aquilo. Então pare e pensa bem. Um Deus perfeito que ele te criou, você acha que ele deu o teu cérebro para você ficar ressentindo coisas? Não. Ele deu o seu cérebro para você ter o poder de mudar aquilo. Então, para mudar o sentimento, é só mudar o pensamento. Ok? Eu vou te dar vários exemplos aqui. Então, eu vou te dar exemplos de como odiar e ter raiva de coisas e não de pessoas, de situações e não de pessoas. Depois, eu vou te dar exemplos de como se controlar. Entendeu? Então, vamos lá. Que aí eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Lembrando que eu sugiro que você assista a esse vídeo mais de uma vez, porque está cientificamente comprovado que nós, seres humanos, só gravamos algo depois de ver, ler, assistir, ouvir, no mínimo 16 vezes. Não pensa você que só vê uma vez, você já vai depois guardar. Isso é um exercício. Há um homem dentro de você, ou uma mulher, vamos supor que você tenha 30 anos hoje, você que está me assistindo. Há um homem dentro de você, ou há uma mulher dentro de você, que tem 30 anos. E agora, de repente, você encontra um conhecimento
e começa a usar, e esse conhecimento desperta um novo homem, mas é um bebê, ele tem 4 semanas de vida. Então, se você botar um homem de 30 com um bebê para brigar, quem que você acha que vai ganhar? Agora, a vantagem desse bebê é que cada vez que você exercer o controle, ele cresce na proporção de 10:1. Então, ele vai crescendo 5 ou 10:1. Se você usar durante alguns meses, esse bebê já vai estar com 30 anos. Aí, quando você põe os dois para brigar, aí a briga já vai ficar mais equilibrada. E tem uma hora que esse aqui fica mais forte. E ele mais forte, ele vence o outro. É sempre assim, gente. Nunca vai mudar. É uma luta eterna. Só que a luta vai ficando mais fraca à medida que você vai praticando. Porque quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, agora eu vou te dar alguns exemplos meus. Eu, Ivan, para você adaptar para a sua vida aí. Como eu não conheço você, então eu vou falar de mim. Coisas que me deixam fulo da vida, certo? Que despertam a minha ira imediatamente. Gente ignorante. Ignorância. Mas o que eu quero dizer para você, ignorância? Por exemplo, quando eu vejo gente sofrendo, a pessoa está sofrendo porque ela ignora algumas coisas. Então isso me deixa, essa situação, entenda bem, eu não tenho raiva de pessoas, eu não tenho não tenho ódio de pessoas, eu tenho raiva e ódio de situações. Então, por exemplo, o sofrimento humano é uma coisa que me deixa triste e profundamente bravo, entendeu? Uma outra coisa que me deixa fulo da vida é a idiotice, a febre, o desvario desse povo que mora aqui nesse país onde eu moro, com o tal do futebol. Veja bem, ó, eu acho o futebol maravilhoso. Eu estudo futebol para dar treinamento de liderança samurai nas empresas onde eu vou. Agora, a febre que se faz do futebol aqui no Brasil, a pessoa andar com aquela camisa o tempo inteiro, ela gostar mais do time do que da esposa e dos filhos, ela gostar mais daquilo do que de onde ela tira o sustento dela, esse tipo de coisa. Veja, eu não tenho raiva dos torcedores, eu tenho raiva da situação, da alienação mental do brasileiro padrão, entende? Eu tenho raiva da pobreza espiritual que essas pessoas se submetem e submetem suas famílias, e vai para o campo de futebol e deita paulada na cabeça dos outros e toma paulada na cabeça, tudo por causa do quê? Por causa de um bando de homens peludos e suados correndo no campo, com cabelo pintado. Gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse que a gente está? Então, quando eu vejo isso, eu fico com raiva imediatamente, não das pessoas, da ignorância, da situação, da pobreza mental. Porém, o que eu faço? Eu sei que aquilo vai destruir meu fígado. Então eu já penso em outra coisa, eu já oro, penso em outra coisa, leio um outro livro, assisto um vídeo dos meus netos ou das minhas filhas, ou ouço um áudio legal, ou vejo um vídeo bacana. Esse é um exemplo. Quer ver outro exemplo? Odeio quando eu vejo mulheres que são espancadas, leio notícias, ou como eu lido com muita gente, tem mais de 1 milhão de pessoas que me seguem, e uma mulher escreve para mim dizendo que está sendo espancada pelo marido, e que o marido espanca os filhos e tal. O que você acha que eu sinto? Eu sinto um ódio mortal. Eu sinto vontade de pegar o camarada e assassinar. Veja, eu sou humano. Eu sinto isso naquele momento. E o que eu faço? Eu deixo aquilo destruir meu coração? Não. Eu não sinto ódio do cara, da pessoa. Sinto ódio da situação. Fico com pena da mulher, da criança e tal. E o que eu faço? Oro, ajudo da maneira que eu puder e penso em outras coisas. Eu penso nos homens maravilhosos que eu conheço, que tratam bem suas esposas, seus filhos e tal. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quer ver outra coisa que eu tenho raiva? Eu tenho uma raiva profunda e absoluta do sistema de ensino medíocre que tem aqui no Brasil. Se vocês soubessem o que fizeram com as escolas públicas aqui no Brasil, se você soubesse o que 40 anos de desgoverno fizeram com esse país aqui, vocês não têm a menor ideia, talvez. As escolas públicas aqui viraram antros de assassinos, certo? Viraram um pedaço do inferno na Terra. Você acha que eu sinto o quê quando eu vejo isso? Eu sinto uma raiva profunda. Aí o que eu faço? Eu tenho raiva de quem? Dos governantes? Dos professores? Dos alunos? Não. Eu tenho raiva da situação que nós estamos vivendo. E aí o que eu faço? Eu me dedico a gravar vídeos, atender pais, atender filhos, ajudar da maneira que eu puder. Entende o que eu quero dizer? Você precisa usar as emoções negativas de forma positiva e não deixar que elas destruam você. Agora, vou te dar outros exemplos. De repente você está aí no Japão e você está devendo, certo? Então, faz o seguinte, ó, fique com bastante raiva do fato de você estar devendo. Sabe por quê? Porque aí você ficou com raiva, aí você muda os seus pensamentos, você toma uma decisão, a raiva leva você a tomar uma decisão. Tome a decisão de guardar 10% do que você ganha. Tome a decisão de beber menos, de sair menos. Tome a decisão de investir um pouco em você. Ah, eu sei que
As pessoas me dizem assim, quando eu falo de poupar 10% do que ganha, a pessoa fala assim para mim, você é louco? Eu estou devendo, como é que eu vou ter 10% para guardar que eu não estou nem conseguindo pagar minhas coisas? A pessoa é tão ignorante que ela acha que tem que sobrar primeiro para ela guardar. É o contrário. Você tem que guardar para depois sobrar. É assim que funciona. É a mensagem que você manda para o universo. Eu vou propor a vocês a gente fazer uma live só sobre prosperidade. E aí, uma live só sobre prosperidade. Se vocês quiserem, fica aqui a minha proposta. Aí eu vou falar sobre os 10 princípios que fazem a prosperidade grudar na sua vida, como se fosse aquele ímã de geladeira grudando na própria geladeira. Entende? Aí nós podemos falar sobre isso. Hoje eu não quero me desviar do assunto. Tenha raiva de ter cobrador na sua porta. Tenha raiva de não sobrar dinheiro no final do mês, mas tenha bastante raiva disso. Mas não fique com raiva de você. Fique com raiva da situação. Fique com raiva da sua ignorância e aprenda. Aí você gasta menos do que você ganha. Entende? Você começa a poupar. Você começa a fazer as coisas diferentes da sua vida. Use a raiva para mudar, mas não fique alimentando a raiva, porque ela vai destruir seu fígado. E não fique com tanto ódio, alimentando ódio, que você vai destruir seu coração. O seu coração pode parar a qualquer momento. E aí? Você já pensou você ter um AVC e ficar paralisado o resto da sua vida? Não adianta, gente, entende? Não vale a pena. E não adianta você ficar com raiva de pessoas. As pessoas são falhas como você. Como que você acha que eu me sinto quando eu leio que pais estão abusando sexualmente dos filhos? Fala para mim. Você acha que eu sinto o quê? Você acha que eu sou feito do quê? Eu tenho ódio mortal, mas não é do pai. Não tenho ódio daquele ser humano. Porque a Bíblia me diz o seguinte, ó, a Bíblia diz que Deus, ele faz chover sobre bons e maus, justos e injustos. E que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. E se eu creio nele, eu tenho que entender isso. Eu não sou juiz. Agora, é normal a gente sentir isso, mas não é normal a gente ficar escravo disso. É isso que a gente precisa entender, gente. É apenas isso. Nós precisamos. Pessoal, eu não sei se está desconectado ou não, então. O Kimberly, se você puder me dizer aí para mim aqui. Ah, então tá travado, né? Tá. O Kimberly, é o seguinte, ó, é porque deu um pico de energia aqui e o roteador caiu, entendeu? Então eu tô tendo que esperar voltar, cara. Voltou? O Kimberly, me fala aí se voltou já, porque para mim ainda está aparecendo aqui tentando reconectar. Então, às vezes eu fico falando e ninguém ouve, né? Voltou normal? Beleza, o Kimberly está me dizendo que voltou normal. Para mim ainda aparece aqui tentando reconectar. Então, qualquer coisa, Kimberly, você me avisa aqui, porque senão eu fico falando sozinho, né? Ah, eu vou responder as perguntas que o Kim me mandou aqui, ó. Vamos lá. A pessoa escreveu assim, comentário do Ronaldo. Comentário do Ronaldo. Sou muito calmo. Para ter uma ideia, estou passando por isso. Ver o errado, consertar os erros e seguir em frente. Não comento sobre o erro para a pessoa, não falo nada. Sei que essa pessoa jamais irá entender, pois ela acha que está no direito e certa em tudo. Então, esse é outro princípio, Ronaldo, de sabedoria que eu ensino no meu curso, no meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. É uma ferramenta chamada coerência e confluência. Entendeu? Nunca discuta com alguém que acha que está certo. Aliás, nunca discuta com ninguém, né? Nunca se digladie com ninguém. Quando alguém diz para mim, você está errado, tal, eu falo, beleza, e eu deixo para lá, entendeu? Tentar convencer os outros é uma coisa que dá trabalho demais, não vale a pena. Depois, a Anice Gonçalves está perguntando, como controlar a raiva diante de uma situação que não podemos sair de perto? Veja bem, Nice, eu vou falar para você o que eu faço. Isso aí eu ensino numa matéria chamada flexibilidade emocional. Nós podemos falar sobre isso em qualquer outra live, mas aqui eu vou dar uma dica de uma das ferramentas. Vou dizer para você o que eu faço. Eu sempre tenho no meu celular, hoje em dia eu já treino isso, eu tenho isso. Quanto mais você pratica, melhor você fica, né? Então, por exemplo, quando eu estou num lugar e não posso sair de perto, vamos supor, estou numa fila de supermercado e vejo um cara maltratando a esposa. Estou numa fila no trânsito e vejo o cara maltratando uma criança. Tá? E estou longe, não posso intervir. Então, o que eu faço? Eu penso em outra coisa.
Entendeu? Eu penso em outra coisa. Eu penso nos meus filhos, eu oro por aquelas pessoas, eu penso em algo alegre, entende? Porque tem uma frase que eu quero pedir que vocês marquem aí, ó. Essa frase diz assim: você não pode proibir os pássaros de sobrevoarem a sua cabeça, mas você pode não permitir que eles construam um ninho sobre ela. Ou seja, o pensamento vem, mas você pode pôr outro e ele vai embora. É uma guerra, na realidade. Quanto mais você luta, mais forte você fica. É assim que eu faço. Não deixe a raiva te dominar. Não diga nada quando você está com raiva. Não faça nada quando você estiver com raiva. Controle primeiro e depois faça, porque senão você vai se arrepender depois, isso é certeza. Deixa eu ver o que mais. Boa noite, sou muito temperamental. Como eu faço para ter um andamento com essas duas coisas? É o que eu falei agora, gente. Ó. O que determina o sentimento é o pensamento. Então, sempre tenha, por exemplo, alguma coisa, alguma imagem, alguma coisa, um áudio, um vídeo, para você ouvir uma música legal. Eu tenho sempre áudios das minhas filhas, dos meus netos, foto das minhas filhas, dos meus netos, vídeo das minhas filhas, dos meus netos, depoimentos de alunos. Então, pronto, se alimenta e aquilo passa. Só que aí você vai ter que deixar o ego de lado. O problema da boiada humana é que eles não querem deixar o ego de lado, eles querem provar que estão certos. E veja, você não vai conseguir mudar o mundo inteiro se você não mudar a si mesmo. A primeira pessoa que você tem que mudar é você mesmo. Existe uma frase que diz assim, ó: Deus colocou a cabeça acima do coração, que é para a razão governar a emoção. Portanto, se você anda sendo governado pelas emoções, é porque você está andando de cabeça para baixo. Entendeu? É mais simples do que pode parecer. É fácil, Ivan? Não. Se fosse fácil, qualquer imbecil faria. Claro que não é fácil, mas é simples. É muito simples. É uma questão de prática. Agora que você sabe que você tem controle, eu garanto a você que toda vez que você passar por uma situação dessa, o seu cérebro vai trazer a minha voz e você vai se lembrar de mim. Eu tenho certeza absoluta disso. Guarda o que eu estou dizendo. Você vai lembrar de mim durante muito tempo. E quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Deixa eu ver aqui, ó. Júnior Maeda. Se estiver acontecendo algo que nos faça sentir raiva ou frustração e tentamos ocupar nossa mente com outras coisas para não sentirmos mal com isso, como faremos para lidar com o suposto sentimento de fuga ou vista grossa que caso possamos sentir? Ó, veja, vista grossa, fuga, é quando você pode resolver o negócio e não resolve. Agora, tem ocasiões que você não pode. Por exemplo, eu estou dentro de um carro, passando numa estrada de velocidade. Eu paro, de repente, num cruzamento, por alguma razão, e vejo do outro lado da estrada um cara agredindo uma criança. Como que eu vou atravessar a estrada para ir lá? Entende? E o que vai adiantar eu ficar ruminando aquilo? Eu vou destruir a mim mesmo. Então eu penso em outra coisa, oro, no meu caso, eu sempre oro pelas pessoas, peço que Deus me dê calma e prossigo, porque o mundo é assim, Júnior. Não tem. O que eu vou poder fazer agora? Fale para mim, se eu ver um cara agredindo uma mulher perto de mim, o que eu faço? Simplesmente eu quebro ele inteiro. Acabou. Simplesmente assim. Não tem outro jeito. Mas aí eu posso intervir. Ah, Ivan, mas aí não é ser dominado pela raiva? Não. Eu não vou bater no cara com raiva. Entendeu? Estou com raiva da situação, mas eu não vou permitir que ele fique batendo nela. Eu não vou ver um adulto espancando uma criança na minha frente e ficar quieto. Eu vou intervir. E vou bater nele, com toda certeza. Você pode ter certeza disso daí. Entende? Por quê? Porque é para isso que eu estou no mundo. Agora, como é que eu posso me calar diante do mal? Não tem como. Agora, presta atenção. Aí eu recebo aqui mensagens, e toda vez que eu entro no YouTube tem nego brigando. Tem gente brigando, desculpa, eu falo nego, é costume da gente falar aqui. Tem gente brigando porque votou num e o outro ganhou. Aí o esquerdista brigando com o direitista. O nazista brigando. Ah, gente, eu não aguento um negócio desse, entende? Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar aquilo? Se a pessoa é imbecil e ela passa a vida dela brigando, eu posso mudar alguma coisa? Não. Então eu fecho o olho, saio dali e vou assistir outro tipo de vídeo. Um vídeo que me acrescente, que me eduque, que me ajude a ser melhor. Entende o que eu estou querendo dizer, gente? Não adianta, não adianta. E como que você vai mudar? Um cara está brigando com todo mundo, ele acha que está certo o tempo inteiro. Você vai ficar batendo boca com ele? O que vai adiantar? Deixa quieto, deixa pra lá. As pessoas escrevem crítica para mim todo dia nas redes sociais. Ah, o senhor é louco, eu não concordo. Então, eu digo, obrigado pela sua opinião e pronto. Porque quando um não quer, dois não brigam. E eu não vou brigar com ninguém, entende? Agora, eu não vou me calar diante do mal. Então, por exemplo, quando eu vejo canais do YouTube, certo? Canais do YouTube de dois irmãos imbecis que se vestem de criança e ficam pintando cabelinho e falando absurdo e tal. Você acha que eu sinto o quê? O que vocês acham que eu sinto?
eu sinto um ódio profundo, não deles, nem dos pais deles, que não educaram, né, que não dão educação e não se importam com isso, gente que só se importa com dinheiro. Isso me incomoda. Mas o que eu faço então? Eu faço um canal. Eu faço vídeos, eu educo pais e tal, e eu não vou ficar pensando naquilo, entende? Porque eu não tenho poder para mudar aquilo lá, a pessoa, mas eu tenho poder de mudar as minhas atitudes. E eu vou trabalhar naquilo que eu tenho poder. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Ainda não consigo ter raiva da situação, fico mesmo bravo com a pessoa, mesmo ela não tendo feito exatamente o que eu pensei que fez. Como ter a consciência da situação que te magoou, que foi a situação que te magoou e não a pessoa? Veja, eu sugiro a essa pessoa que fez essa pergunta, eu sugiro o seguinte, ó, digita assim no YouTube depois, digita assim, ó, Ivan Maia, flexibilidade emocional. Tem um monte de vídeo meu lá ensinando na prática como é que a gente faz isso, entendeu? Hoje eu preciso tomar cuidado para eu não me desviar da questão do ódio e da raiva, senão eu perco o fio da live. Nós podemos fazer uma live sobre flexibilidade, nós podemos fazer uma live que a flexibilidade ela tem 4 alicerces e 4 colunas. Nós podemos falar sobre isso e tal. Agora, se você quiser já uma explicação, já hoje, assim que terminar a live, você vai no YouTube e digita assim, ó, Ivan Maia, flexibilidade emocional. Tem aulas lá completas sobre isso. E aí vocês podem também se beneficiar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ok. Pessoal, o importante é vocês saberem o seguinte, é tudo uma questão de treino, entendeu? Nunca digam eu não consigo. Diga, olha, até aqui eu sinto um pouco de dificuldade e tal. E você vai fazendo isso. Não deixa aquilo tomar conta de você. Porque se aquilo tomar conta de você, você perde o poder de mudar aquilo e te destrói. Agora eu pergunto, vale a pena morrer por uma coisa assim? Não. Aquilo que está te deixando bravo e tal, mude isso na sua vida, mas não deixe aquilo te consumir. Não fique consumido pela raiva, pelo ódio. Não adianta ficar odiando pessoas. Ó. O ódio às pessoas leva à intolerância. A intolerância leva a guerras, e guerras produzem aquilo que você já sabe. Como vocês acham que começaram todas as guerras do mundo? Como vocês acham que os casamentos acabam tanto assim, tal, essas rixas entre pessoas? Tal? Gente, não vale a pena. Ó. Quando você odeia a pessoa, você destrói você não destrói ela. Quando você tem raiva da pessoa, você não destrói ela, você destrói você. Entende? Então, não é uma questão de fazer bem para o outro, é uma questão de você fazer bem para você. É igual quando eu falo de perdão, é a mesma coisa. Podemos fazer uma live só sobre perdão também, porque as pessoas não entendem isso. E quem vai na igreja é quem entende menos ainda disso aí, infelizmente, né? Os religiosos de plantão aí que não tem amor nenhum, né? Só tem religião, não tem amor. Eu não falo, religioso não é aquele que frequenta uma denominação, não é isso não. Falo, religioso é o legalista, é só de boca, né? Com os lábios ele fala de Deus, mas o coração tá sempre poluído, né? As emoções poluídas. O importante, pessoal, é vocês saberem que vocês têm o controle. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Peraí. O Ronaldo está falando, raiva destrói muitas coisas, até nas relações com amigos, exatamente. A Nice está dizendo, como controlar a raiva dentro de uma situação que... Ah, tá, ela já perguntou, né? Quem mandou aqui para mim. Ivan, e falar sobre o que incomoda em vez de guardar raiva, o que poderia dizer sobre isso? Olha que pergunta interessante, Paty. Veja bem, ó. Eu gosto eu tenho uma frase que eu repito o tempo todo que diz assim, ó, todo milagre começa com um diálogo. Então, quando algo estiver te incomodando, no casamento, por exemplo, numa amizade, no trabalho, gente, vá até a pessoa, converse em particular com ela e simplesmente diga como você está se sentindo. Diga, olha, por favor, eu quero te falar, eu me sinto mal quando você faz tal coisa, eu sinto raiva quando você fala comigo daquele jeito, olha, eu fico triste quando você... E fale. Fale para a pessoa. Porque olha o que Jesus falou na Bíblia. Ele disse assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, vá até ele e o repreenda em particular. Se ele te ouvir, você ganhou uma alma. Se ele não te ouvir, toma 1 ou 2 testemunhas e fala com ele novamente. Pode ser que ele te ouça agora. E se mesmo assim ele não te ouvir, leva-o perante a congregação. E se ainda assim ele não te ouvir, trata-o como um gentil. Então, olha o que Jesus falou. Você tem um problema com a pessoa, vá até ela e converse com ela. Diga como é que você está se sentindo, pegue um momento que você está bem, que ela está bem e converse. Ela te ouviu? Beleza. Ela não te ouviu? Você tenta mais uma vez junto com alguém, se for possível. Ela não te ouviu? Deixa quieto e se separa emocionalmente da pessoa e beleza. Você já fez a sua parte, entendeu? Nós não podemos mudar os outros, mas não podemos mudar nós mesmos. Isso já é uma grande coisa. Isso é uma grande coisa. Isso também é uma questão de prática. E falar sobre aquilo que está te aborrecendo, no casamento, isso é mágico.
sentar com a pessoa e dizer como é que você está se sentindo. Isso é muito importante. E não ir guardando para depois explodir diante de uma coisinha, né? Eu quero aprender a controlar mais. Acontece muito comigo, me irrita as situações da ignorância das pessoas. Imagina eu, então, Paty. Seja bem-vindo, senhor Ivan, vai nos ajudar. Muito obrigado. Vamos ver aqui, tem mais coisa lá para baixo. Vamos lá. Pensamento é inimigo do ser humano. Quando se sentir só, está com raiva, procure estudar um idioma, tal. Essa dica pode se chamar blindagem mental. Sim, o Campbell está perguntando, blindagem mental? Sim. Eu sempre digo assim para as pessoas, se afaste das pessoas que te fazem mal. Gente, bota uma coisa na sua cabeça. Na vida, não existe neutralidade no universo. Ou é positivo, ou é negativo. Então, todo filme, toda notícia, todo vídeo que não te agregar, ele vai desagregar. Toda amizade que não te fortalecer, vai te enfraquecer. Todo relacionamento que não deixar você melhor, vai deixar você pior. Todo conhecimento que não tornar você mais sábio, vai tornar você mais tolo. Então, eu falo para as pessoas, afaste-se de pessoas tóxicas. Mas eu moro com uma. Então, afaste-se mentalmente. É a blindagem mental. Não deixe que aquilo penetre em você. Porque gente tóxica tem em todo lugar, pessoal. Você não vai se livrar disso. Mas você pode aprender a tratar com isso. Deixa eu ver aqui. Quando as pessoas trabalharem os egos, ficará mais fácil. O melhor caminho, é isso mesmo. Ainda não consigo, tá aqui, um pouco mais, já tinha visto, o Campbell já tinha mandado. Ô, Júnior, obrigado. O Júnior está falando, parabéns, excelente tema, obrigado. Eu dei dicas hoje de outros temas, sempre que quiserem me convidar. Eu estou gostando muito do pessoal, gosto muito de estar aqui com vocês. Esse é um negócio bacana. Gente, é claro que eu não pretendia, com uma live dessa, né, mudar a sua forma de pensar, mudar o seu destino, ou acha que você vai ser perfeito. Veja, nós não estamos falando de perfeição, hein? Nós não precisamos ser perfeitos. Nós só precisamos errar cada vez menos, perceber cada vez mais rápido que a gente errou e consertar o erro. É isso, é viver um dia de cada vez, é ser um pouco melhor a cada dia. O que não vale a pena é você destruir seu fígado e seu coração com essas duas emoções terríveis, que podem ser usadas para o bem. Ivan, como assim usadas para o bem? Por exemplo, um homem, ele tinha tanta raiva, tanta tristeza dele não ter dinheiro para cortar o cabelo, que ele inventou a máquina automática de cortar cabelo. Então, foi ótimo. Um outro cara, ele ficava muito bravo, desanimado, que a esposa era paraplégica e ele tinha que fazer todo o serviço da casa e lavar roupa. Ele ficou tão bravo que ele inventou a lavadora automática de roupa. Então, valeu a pena, não é? Um cara, o mundo inteiro, as grandes invenções, elas vieram porque alguém ficou aborrecido com alguma coisa, mas usaram aquela emoção negativa de forma positiva. O mais importante hoje, de você guardar dessa live, que nós já estamos indo para o final dela, é lembrar o seguinte: as 6 primeiras coisas que eu falei para vocês no começo hoje. Eu sugiro que vocês voltem depois, que ela vai ficar gravada aqui, e assistam e anotem. Porque o único hábito mais poderoso do que ler é você escrever e depois ler. Isso fixa na sua cabeça, entendeu? Introjeta na sua cabeça. Porque aí você, toda vez que surgir uma situação, você vai se lembrar daquilo. Não tenha raiva de pessoas, tenha raiva de situações. Não tenha ódio de pessoas, tenha ódio de situações, de fatos, de notícias, de acontecimentos. E já se livre daquilo imediatamente. Como? Usando aquilo de forma construtiva, tomando atitudes para mudar a sua vida, blindando. Por exemplo, se você fica com raiva da situação política brasileira, é só não assistir nada sobre isso. É o que eu faço, entende? Não adianta, eu fiz a minha parte, eu votei, eu faço a minha parte como cidadão e tal. Toda vez que precisar de mim, eu estou presente e tal. Agora eu não vou ficar brigando, eu sinto muito, entendeu? Ivan, você é de direita ou de esquerda? Eu não sou produto em prateleira de supermercado, eu sou Ivan. O pessoal fala, para quem que você torce? Eu torço para mim. Porque se eu não torcer para mim, ninguém vai torcer, entendeu? Mas o que você tem raiva? Eu tenho raiva de... Já tive muita raiva de não ter dinheiro, hoje não tenho mais, porque eu tenho. Já tive muita raiva de não saber algumas coisas, hoje eu já sei, porque eu estudo o tempo todo. Não sei tudo, mas eu ainda vou viver bastante tempo, então dá tempo de aprender, eu sei aquilo que eu preciso. Eu tenho raiva de desprezo, eu tenho raiva de frieza, eu tenho raiva de solidão, então eu dedico minha vida a ajudar as pessoas a se livrarem disso. Entende o que eu quero dizer? Não vou perder tempo tendo raiva de pessoas, porque a raiva vai me matar e eu não quero isso.
Eu quero viver muitos anos ainda e desejo que você viva muitos anos também, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, se o Ken não me falar mais nada aqui, se o Júnior não me falar mais nada também, ó, vem aqui, ó. Fábio Augusto falou aqui o seguinte, ó. Ódio e raiva são grandes bloqueadores da prosperidade na vida. Em 2015 aconteceu uma situação traumática comigo, na qual permiti tomar 5 medicações estabilizadoras do humor, ansiolíticos e antidepressivos. Iniciei uma jornada de autoconhecimento. Primeira regra foi me perdoar e perdoar as pessoas que me fizeram mal. No outro dia surgiram oportunidades de emprego. Hoje penso com o meu eu superior e não com o eu inferior, que é o meu ego. Inicio todos os dias com muita gratidão. Parabéns, Fábio, e obrigado aqui pela contribuição. É isso mesmo, querido, é isso mesmo. Quando a gente perdoa, a gente libera a nossa vida, não libera a vida do outro. O ódio que você tem do outro, a vida do outro vai continuar igual. E conhecer a si mesmo é fantástico, muito melhor do que conhecer os outros, né? Então, marque bem o que eu vou dizer para vocês, ó. As 2 frases que eu quero deixar para vocês. Ó. Primeiro, você não pode proibir os pássaros de sobrevoarem na sua cabeça, mas você pode não permitir que eles construam um ninho sobre ela. A segunda, quando você muda, o mundo muda. Quando você muda, tudo muda. Mas o mundo não muda com gente muda. Você vai ter que abrir a boca e dizer alguma coisa. Você vai começar dizendo, a partir de hoje eu mudarei a minha vida. Eu não vou dar mais peso para esse tipo de coisa. E aí eu deixo uma terceira frase, que é uma frase do Dr. Murdoch. Ela diz assim, ó, tudo que prende a sua atenção torna-se seu mestre. Tudo que prende a sua atenção torna-se seu mestre. Tira o foco daquilo, pense em outra coisa e vamos em frente. Pessoal, eu vou encerrando aqui. Muito obrigado, de coração. Obrigado ao Júnior, ao Ken, que me convidaram mais uma vez, que me apoiaram aqui também. Obrigado a cada um de vocês que assistiram ao vivo comigo. Obrigado a vocês que vão assistir depois. Eu voltarei sempre que for convidado aqui. Vocês podem escolher um tema e eu venho e falo com o maior prazer do mundo. Eu desejo que vocês tenham aí uma ótima noite, que vocês durmam muito bem, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um sono reconfortante, que Deus abençoe seu trabalho amanhã, seus amados que talvez estejam no Brasil ou estão aí, a sua vida, o seu dinheiro, a sua prosperidade, e que amanhã vocês tenham o melhor dia da vida de vocês até aqui. Muito obrigado, eu vejo vocês em breve, fiquem com Deus.